Pronto, deixa eu pegar o vídeo. Vídeo não, slide. Bom, vocês estão visualizando aí o slide? Sim. Estão visualizando, pessoal? Estamos agora sim, pelo menos para mim aqui tá um pouco embaçado, viu? É como se tivesse um zoom muito grande na Aqui imagem. também tá embaçado. É? Mas vamos acompanhar aí, porque só tá na capa, né? Talvez nas outras esteja melhor. Deixa eu passar aqui. Como é que tá? Aqui tá ok. E agora? Deixa eu fazer com a tela... Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só um momento. Pronto, só um momentinho. Vocês estão me ouvindo, né, agora? Agora vocês estão. Pronto, vamos lá. Estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. O microfone está desligado, eu, hein? Vamos lá. Eu dividi a nossa aula hoje em duas questões, em duas partes, né? Os clássicos da sociologia, nós vamos resgatar um pouquinho os três principais teóricos, né, considerados clássicos aqui no Brasil, que tratam as questões sociológicas, e pontuar algumas questões que eles apresentam. Por que eu fiz questão de colocar isso? Pelo seguinte, vocês vão tratar de temas, né, e vocês precisam ter esse aporte teórico. E aqui, de cara, nós já teremos três autores, né, da sociologia que tratam diversas questões dos temas e tantos temas que nós apresentamos aqui para vocês. E na segunda parte, eu vou fazer uma alusão a dois temas que perpassam por várias disciplinas, né, dentre elas a sociologia, que é a cultura da paz e a questão da comunicação não violenta. Vou falar isso aí um pouquinho para vocês. Tudo isso já inspirado num trabalho que vocês vão fazer lá na frente, né, tentando contribuir com essa questão dos temas que vocês vão escolher lá, né? Então, nós temos três autores clássicos da sociologia: o Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber, né? Então, o Karl Marx, aí aqui você tem o objeto de estudo de cada um desses autores clássicos. O Karl Marx, ele vai falar basicamente sobre a questão da luta de classes, ou das classes sociais. E aqui ele faz uma abordagem, né, através do método dialético, da relação entre empregado e patrão, né? E essa dicotomia, essa dialética e os conflitos que envolvem, né, essas duas categorias, esses dois sujeitos de direito.
Já o Emílio Durkheim, ele vai falar do conceito de fato social. Ele vai dizer o seguinte, olha, na sociedade tudo se explica através do fato, né? Então ele vai buscar um consenso, né, das diversas categorias na sociedade. E o terceiro autor é o Max Weber, que ao invés do que diz o Marx e Durkheim, ele vai fazer o seguinte, ele vai falar da chamada ação social, pelo chamado método da compreensão. Ele vai buscar uma certa pacificação dos conflitos em sociedade. E aí, a partir de agora, eu vou apresentar algumas questões relacionadas com cada um desses. O Marx, embora ele não tenha o Marx ele não tem nenhuma preocupação, como eu coloquei aqui, em definir uma ciência. Se nós fôssemos falar dentre os três, era o menos sociólogo de todos, né, digamos assim, que ele procura entender o foco de estudo dele é a sociedade capitalista, né, a partir dos seus princípios constitutivos da relação capital e trabalho. Toda a história do trabalho do Marx é feita em cima dessas questões. Já o Emílio Durkheim, ele procura, né, insistentemente definir o caráter científico da sociologia. A grande tarefa, né, a grande busca do Durkheim, ele se dedica a delimitar a temas de grande interesse, né, ou macro-interesses, ou macro-sociológicos, e dedicar aos seus estudos na força metodológica da sociologia, né, enquanto disciplina autônoma, enquanto ciência. Já o Max Weber, ele elabora todo o seu pensamento, né, coloquei aqui, no momento específico do desenvolvimento do capitalismo na Alemanha, né, buscando analisar o seu processo burocrático e racionalista. Então, o foco dos estudos do Max Weber é na Alemanha. No entanto, a abordagem que ele traz sobre diversos temas relacionados àquele contexto do capitalismo alemão foi bastante utilizado aqui nos estudos no Brasil. Bom, aqui, olha, nós trouxemos um quadro que faz uma distinção entre esse foco de estudo de cada um desses autores, o Marx, o Durkheim e o Weber. No Karl Marx, no capitalismo, para ele, não há uma relação de conflito entre os grupos que formam o chamado sistema produtivo. Então, de um lado, você tem empregados, do outro lado, você tem empregadores. E esses conflitos, os diversos conflitos relacionados com o mundo do trabalho. Já para ele, a luta de classes, ele vê a luta de classes como resultado da propriedade privada, né, dos meios de produção pelos burgueses. Ele diz o seguinte, olha, a conceito... Gente, eu vou pedir só para vocês desligarem o microfone, enquanto a gente está vendo aqui. Ele fala o seguinte, que a propriedade privada, os meios de produção, a concentração de riqueza e de renda na mão de poucos, né, vai gerar sempre esse conflito, porque a massa trabalhadora, aqueles que produzem, eles não têm acesso a bens e produtos mínimos, né? Então, qual o método que ele usa para fazer esses estudos? É o chamado materialismo dialético, que é o método que caracteriza a realidade a partir do mundo material, né, da infraestrutura ou da economia. Então, todo o recorte dos estudos do Marx é feito a partir da abordagem econômica, né, da relação entre o capital e o trabalho. Qual a diferença de Marx para Durkheim? Do Durkheim, ele baseia-se, primeiro, no positivismo, né, a ideia de que a sociedade caminha sempre em direção ao progresso humano, né? Então, é como se, para ele tem uma visão idealizadora, né, de futuro, né, das pessoas e os conflitos que elas participam. Para ele, a sociedade, diferente do Marx, que via o conflito entre burgueses e proletários, né? Já para Durkheim, a sociedade é um sistema orgânico em que todos os indivíduos agem em cooperação. Então, ele diz o seguinte, olha,
o sistema, as pessoas individualmente, elas vão uma ajudando a outra, cooperando, para o quê? Para o bom funcionamento da sociedade. Então, ele coloca da seguinte maneira: o importante aqui é o social, né? Ou seja, entre o social e o aspecto individual na sociedade, deve prevalecer sempre a vontade coletiva, certo? Pessoal me ligando agora, não entendo. E aí, dentro desse contexto, quando ele fala aqui do método, quando ele fala do fato social, o que é que ele quer dizer com isso? Ele vai analisar as estruturas sociais, né? E essas estruturas sociais, elas são estruturas externas e independem dos indivíduos. Estruturas externas que independem dos indivíduos. Só um momentinho, gente. Eu vou desligar esse telefone aqui. Que é um absurdo isso. Vou desligar. Pronto. Para ninguém nos interromper aqui. Certo? Então, Professora, fato... Oi, pode falar. uma coisinha, só uma questão. O slide está completamente ilegível para a gente aqui. Está tudo borrado. Então, o que é que está acontecendo? Tá aqui. Agora, é a sua internet? Será? Oi? Não sei, não Será sei. que é a Mas, sua internet? Porque se fosse não, a sua internet, outra pessoa poderia compartilhar o slide. mas eu não sei como é que faz isso, não. Mas eu vou conversando com vocês aqui e mando um slide para vocês depois, para não ter isso, porque é estranho. Deve ser muito, muito incômodo para vocês. E a gente vai vendo aqui, só dar uma ajeitada aqui, para não me perder onde é que a gente está. Pronto. E aí a gente vai conversando e eu compartilho depois, tá bom? Porque deve ter alguma coisa na configuração aí que não fica legal. Deixa eu abrir o vídeo. Pronto. Porque fica uma coisa estranha para vocês. Eu coloquei aqui do lado, até para não perder a sequência, e a gente vai conversando. Então, olha, como eu falei aqui, eu coloquei um quadro de diferença entre Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. E eu estava na parte aqui, quando eu falava da metodologia do Durkheim, que é a questão do fato social. E ele diz o seguinte, olha, o fato social ele é uma estrutura macro, né? E os indivíduos estão dentro desse contexto. Então, o que é que isso vai acarretar? O que é que isso vai acarretar? As pessoas elas vão, em processo de cooperação, a depender das demandas, dos conflitos que vão surgindo, uma vai ajudando a outra. Era por isso que eu falei que o Durkheim ele tem uma ideia um pouco idealista, né, da questão sociológica, né? E ele diz o seguinte: há que haver uma superação do todo pela parte. Então, toda vez que houver um choque de interesses entre a ideia do coletivo, né, o indivíduo ele deve se submeter a essa questão. Então, o indivíduo coopera pelo todo e ele deve se submeter às decisões daquele fato, daquela coletividade. Já o Max Weber, né, ele coloca o seguinte: possui o indivíduo a sua ação como base dos estudos sociológicos. Então, ele vai, ao contrário do Durkheim, o Durkheim ele estuda os fatos. Já o Weber estuda as pessoas individualmente dentro daquelas situações conflituosas, né? Então, para o Max Weber, eu coloquei aqui no quadro a ação social. O que é essa metodologia de ação social? Vejam que Durkheim fala do fato social, do acontecimento. Já o Max Weber, ele fala da ação social. O que é ação social é essa? É a ação individual que é orientada pelo coletivo. Então, ele diz o seguinte: as pessoas individualmente, elas vão se pautando pelo coletivo. E observe, aí uma reflexão para nós aqui. Quantas vezes a gente acaba modificando nosso entendimento, ou nosso modo de agir sobre determinada coisa a partir do grupo que a gente participa? Será que alguém aqui já mudou de opinião, já se posicionou sobre determinada situação, considerando o pensamento do grupo e não seu próprio pensamento?
isso seja no trabalho, isso seja na faculdade, isso seja na vida. Ninguém aqui nunca abriu mão da sua individualidade em favor do grupo? Ninguém nunca fez isso, não? Ou você só faz o que lhe dá na telha, ou você nunca muda, né? Não quer nem saber o que vai prevalecer a sua vontade particular, sobretudo. Já sim, professora. Acho que todo mundo aqui já deve ter passado por essa situação de ter que abdicar da sua opinião para poder entrar em consenso com todo mundo, né? Às vezes você nem concorda, né? Às vezes você nem concorda com o que está vendo ali, mas você, por exemplo, você não concorda com uma greve. Pode acontecer, não é? Mas aí o que é que faz você aderir à greve? Mesmo não concordando com ela. Né? É um exemplo que eu lembro agora. Então, nessa perspectiva, se a gente pensar, o Max Weber diz o seguinte, é o que ele chama de ação social. Ele diz que a ação é a ação do indivíduo que é orientada pelo coletivo. A ação é dotada de sentido, que possui finalidade e é feita dentro desse próprio coletivo. Então, muitas vezes, a gente acaba abrindo mão das nossas pretensões individuais em prol dessa coletividade. E o método que o Max Weber utiliza, ele diz o seguinte, o indivíduo realiza escolhas e orienta sua conduta com referência à ação de outros indivíduos. Né? Então, as decisões das pessoas individualmente, elas são influenciadas por outras pessoas. Né? Então, tanto Durkheim, em síntese, né? Aqui eu abri um quadro aqui, que é um quadro de síntese, né? Entre esses três autores. Qual é o conceito-chave que você encontra em Marx, em Durkheim e em Weber? Qual é o ponto crucial dos aportes sociológicos, dos estudos de cada um desses autores? Karl Marx, o conceito-chave de Karl Marx é luta de classes. Ô, professora, Oi, Ronald. me permita interromper um pouquinho a senhora, me desculpe, eu só lembrei de uma coisa aqui que eu gostaria de falar, assim, para não perder um pouco. Eu estava aqui pensando, as relações hoje estão muito políticas, né? Muito políticas? Muito políticas, na minha opinião, assim, na minha humilde opinião. A gente observa que dentro da família, né? As amizades também, no trabalho, eu observo que a coisa hoje está muito assim, as relações sociais, os fatos sociais, claro, né, são independentes, mas hoje tem se organizado assim de uma forma muito política, né, falando assim de um modo geral, né, as pessoas têm se agrupado e tomado decisões e opiniões, tudo assim tem um quê político, né, na coisa, né? Assim, a sociologia, né, os pensadores, esses caras aí que pensaram a sociologia, esses clássicos pensadores. Mas hoje na minha opinião, né, eu vejo as relações muito políticas, né? Não sei se a senhora, né, poderia, não sei se a senhora Essa concorda. questão política, como você está colocando ela muito ampla, né? Na verdade. Na realidade, o homem é um animal social, né? Então, se você pensar, ele vai Politizado, é como se tudo, né? tudo tá Ele vai se fortalecendo à medida que ele vai criando laços, né? Então, quanto mais fortes forem esses laços, mais fortes eles ficam, né? Eu não sei se você quis colocar nesse sentido de ter uma ação politizada é uma coisa, aquela parte da abordagem crítica, da consciência, né? O que pesa, eu acho que negativamente, Ronald, nas nossas decisões é a ausência de caráter, é a ausência de ética, né? E aí a gente tem isso, individualmente a gente tem ou não tem, né? Porque não existe pessoa como aquele personagem do Batman, né? Que é chamado Duas Caras, né? Ou a pessoa é uma coisa ou a pessoa é outra,
né? Ou você tem ética ou você não tem, ou você é honesto ou você não é. Não existe uma pessoa meio honesta, meia ética, não existe uma pessoa meio casada, né? Então, essa eu acho que, nessa perspectiva, infelizmente, né, a gente, quando eu falo no sentido de ser humano, nós levamos, enquanto indivíduos, isso para onde quer que a gente vá, né? O que a gente leva para onde a gente vai. No trabalho, na família, na faculdade, nas relações que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, né? Mas eu acho que o ponto crucial de tudo isso é bom senso, é honestidade, né? Isso serve, né? Isso serve, aí eu falo que esses aspectos sociológicos aqui falam muito com relação ao indivíduo e ao social, né? Ao indivíduo e ao coletivo, né? Sendo que o Marx, por exemplo, ele fala sobre luta de classes, o Durkheim fala sobre o fato social em si, o Weber fala da ação social dos indivíduos, né? Então, o Marx, por exemplo, aí já aproveitando a deixa a partir do que você colocou, né, fazendo uma comparação, não existe uma definição sociológica em Karl Marx, porque ele não é um sociólogo. Já Durkheim diz o seguinte, que para ele estuda os fatos sociais que permitem ele diz que o fato social é aquilo que permite que a sociedade continue viva. Já o Weber diz o seguinte, que o fato social, né, a definição de sociologia para ele, é a ciência que se propõe compreender pela interpretação a ação social. Então, o Karl Marx fez sempre a questão da luta de classes, o Durkheim, ele fala da essência dos fatos sociais, e o Weber, ele fala da compreensão dos indivíduos sobre esses fatos. Qual é o objeto da sociologia em Marx, em Durkheim e Weber? O objeto da sociologia em Marx é a luta de classes, né? Em Durkheim é a prevalência da sociedade sobre o indivíduo, né? E para Weber é a relação do indivíduo com a sociedade. Então, se o primeiro fala da luta de classes, o Marx, o Durkheim fala da superioridade da sociedade sobre o indivíduo, e já em Weber ele vê a relação do indivíduo com essa sociedade. Qual é o método de cada um? O método do Marx é o chamado materialismo histórico ou dialético, Durkheim é o positivismo, e o Weber é a questão do individualismo metodológico. Qual é o aporte teórico de cada um desses autores? O primeiro, o Marx, ele é determinista, o Durkheim, ele é positivista, e o Weber, ele é pluralista, né? Então, aqui é um quadro síntese do conceito-chave de cada um desses autores, da definição sociológica de cada um deles, do objeto da sociologia de cada um deles, do método de estudo e do paradigma teórico de cada um. Então, as diferenças, né, entre cada um deles, tanto Durkheim quanto o Weber, eles se propõem ao que se chama de conservar a ordem, né? Tanto Durkheim como Marx e Weber, eles buscam, chama conservar a ordem. Já o Karl Marx, ele propõe transformar a ordem através da relação de capital e trabalho, né? Ele diz assim, o social prevalece sobre o sujeito. As relações materiais da sociedade vão determinar as consciências individuais. Então, a ausência de acesso a recursos, né, e a serviços básicos, como saúde, educação, etc., vão cada vez mais acirrar esses conflitos entre a classe operária, né, entre a classe operária e a classe do patronato. Então, Marx ele propõe uma ação transformadora das questões sociais, diferente do Weber e do Durkheim, que propõe uma ação de conservar essa mesma ordem. Sendo o seguinte, que o Durkheim, ele propõe que o fato social ele se sobrepõe ao indivíduo, e o Weber ele propõe que o indivíduo ele se submeta a esses fatos sociais. Então, toda a discussão que a gente vai ter nessa sociologia clássica, por exemplo, a partir do Marx, é a chamada classe social. Então, Marx ele identificou, né, que essa questão de proletário e burguesia, entre trabalhadores e empregados, é algo que vem se perpetuando há muito tempo e que é inerente à chamada força de trabalho dentro do processo capitalista, a questão da mais-valia.
Então, ele diz o seguinte, a relação entre explorado e explorador, do ponto de vista econômico, tá certo? Infelizmente, no nosso Brasil, nós temos um histórico desde o final da abolição, com a chegada dos imigrantes aqui no país, né, o início do proletariado no nosso Brasil, e até lá, infelizmente, quando você vai olhar para o mundo do trabalho, a questão da ausência de garantias, né, ou a perda de direitos trabalhistas tem sido muito frequente, né? Então, toda a discussão do Marx é em cima da questão da luta de classes. Ele fala também da questão salarial, né, quando ele fala da questão da mais-valia, ele diz o seguinte, olha, muito longe, mas muito longe mesmo, de que cada trabalhador receba aquilo que efetivamente ele merece, né? Então, por exemplo, o ideal era que as pessoas não fizessem hora extra. Né? Por que as pessoas fazem hora extra? Porque um trabalhador se submete a fazer hora extra? Porque ele precisa aumentar o salário. Quando ele poderia dedicar, né, essas horas extras para a sua família, né, para o seu lazer, para a sua saúde. Mas não, ele precisa trabalhar mais e mais horas para poder, ao final do mês, ele ter uma renda melhor, para poder consumir, né? Então, no capitalismo, a força de trabalho se torna uma grande mercadoria. O salário deveria corresponder ao que, de fato, o trabalhador ele despreende, né, no seu dia a dia, na produção. Mas isso não acontece. Basta ver o exemplo do salário mínimo, né? Que pela Constituição da República é nacionalmente unificado, devendo atender às necessidades básicas com saúde, educação, lazer, alimentação. Aonde? Aonde? O salário mínimo está o quê? R$1.000, R$1.100? E aí você sai por aí, uma casa é o quê? R$500, R$600. Você, para quem tem um carro, o combustível está a média de R$7, o botijão de gás já aumentou 4, 5 vezes nesse ano, enfim, difícil. Aí a pessoa tem 2 filhos, 2, 3 meninos, tem que pagar a escola, tem que pagar saúde, alimentação, salário mínimo vai dar? Não vai. Isso porque eu estou usando como exemplo do salário mínimo. Uma outra questão salarial que a gente podia reforçar aqui é a diferença salarial entre homens e mulheres, né? Que acontece bastante ainda, em pleno século XXI, mulheres com a mesma qualificação dos homens, pelo fato de serem mulheres, elas ganham menos do que os homens, né? E isso em diversos níveis, independente, né? Então, e principalmente na iniciativa privada, isso é bastante frequente, né? Então, o Karl Marx, ele fala justamente das chamadas forças produtivas, né? As relações de produção dentro dessa infraestrutura econômica, né? Então, todo o trabalho dele é em cima disso. Já o Durkheim, aí eu trago aqui, eu coloco no texto para vocês, depois vocês leem com calma, eu trago aqui eu faço 3 resumos tanto da sociologia do Karl Marx, do Durkheim e do Max Weber, né? Então, a palavrinha mágica para cada um dos autores. Durkheim, o fato social, né? Para ele, o objeto de estudo da sociologia de Emílio Durkheim. Toda a maneira de ser, pensar e agir, que é exterior ao indivíduo, apresenta-se generalizada onde? Na coletividade. E exerce sobre ele coerção, ou seja, a coletividade se impõe sobre o indivíduo, né? Então, seria a realidade dos indivíduos composta de regras, leis, costumes e rituais. Então, para Durkheim, a sociologia de Durkheim, existe uma generalidade coletiva, né? E há uma força coercitiva, né? Que essa sociedade impõe aos indivíduos. E é uma realidade, não é não? Quantas vezes a gente faz algo porque a lei impõe que a gente faça dessa maneira? Não é? A norma jurídica, ela cria regras de conduta social, não é verdade? E muitas vezes você sabe, lá no princípio da legalidade, ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Então, a gente sabe, né, de que se descumprindo uma norma, você pode ser penalizado.
né? Essa penalização pode ser na ordem civil, na ordem tributária, na ordem penal. Já o Max Weber, na obra dele, ele coloca diferentes esferas da vida social, né? E ao contrário, né, é o que ele chama de estratificação social, é analisar os indivíduos na sociedade e a relação que os indivíduos estabelecem, né, com as pessoas, dentro do que ele chama de ação social. E aí ele coloca aqui quais são os tipos de ação social. Por exemplo, ação racional com relação a um objetivo. Exemplo, a ação política, como a greve. Ação racional com relação ao valor. Exemplo, condutas ligadas às manifestações religiosas. Ação efetiva. Exemplo, ciúme entre casais. Ação tradicional, por exemplo, a festa de aniversário. Então, existem várias ações, né, que nós, seres indivíduos, vamos desenvolvendo, seja nos coletivos onde a gente participa. Daí, talvez, o que o colega falou, né, dessa forma política da gente atuar nos diversos espaços que a gente transita. A gente pode nem perceber. Né? A gente pode nem perceber. Mas existe uma política de convivência entre pais e filhos, existe uma política de convivência entre marido e mulher, não é verdade? Existe uma política de convivência no grupo da escola, no grupo da faculdade, existe uma política de convivência no ambiente de trabalho ou não existe? Porque essa política de convivência, né, ela vai nos ajudar a viver enquanto grupo. O que vai pesar aí são os comportamentos, né, não éticos que eu coloquei aqui para vocês, a desonestidade e por aí vai. E aí, na esfera pública, é a questão da improbidade, né, já que se for trazer essa questão para o lado jurídico. É o descumprimento de princípios que estão lá no artigo 37 da Constituição da República, como legalidade, pessoalidade e moralidade administrativa, por exemplo. Né? Então, essas são questões relacionadas a esses teóricos, né, que são colocados aqui. Então, eu trago para vocês, né, depois vocês vão ler, o resumo, né, de cada uma das teorias, do Marx, do Weber e do Durkheim. Na segunda parte, né, rapidamente aqui vou falar para vocês, é sobre a cultura de paz e a questão da não violência. Eu falei aqui de normas, né? Então, normas sociais. O que são essas normas sociais? Elas são regras de comportamento, né, que vão direcionar, né, a nossa vida. E nós, em descumprindo essas normas, nós poderemos ser punidos. Então, como é que a sociedade ela se comunica? De que forma ela se comunica? Então, existe uma chamada comunicação não violenta. O que é essa comunicação não violenta enquanto teoria? Vou ler aqui para vocês. A comunicação não violenta busca construir pontes que possibilitem o diálogo e a cocriação de uma realidade melhor para as pessoas, baseada na relação mais horizontal. Então, a comunicação não violenta diz o seguinte, olha, é necessário que nós compreendamos, que a gente tenha uma compreensão das relações que a gente estabelece e que a gente procure agir de forma fraterna, né? Que a gente procure com essa ação evitar conflitos, principalmente de natureza violenta. Cada ser humano, cada indivíduo precisa criar essa relação de convivência em sociedade. Não é você ser submisso. Não estamos falando aqui em submissão. Não é falando aqui em dar a outra face. O que nós estamos falando aqui que é necessário, né, em sociedade, que as pessoas consigam conviver de forma mais pacífica e de forma mais harmoniosa. E aí, nesse contexto, vem a chamada cultura da paz. O Mahatma Gandhi, que era advogado, né, lá na Índia, é um exemplo disso tudo que eu estou falando aqui para vocês. E ele diz o seguinte, ó, a paz não é um objetivo, a paz é um caminho. Então, quando a gente olha para essas questões aqui, essas questões de ordem social, quando a gente vê esses teóricos aqui,
tratando essas questões, a gente tem que refletir acerca de vários problemas, né, relacionados ao contexto social. Seja porque passa pela luta de classes, seja porque tem relação com os fatos sociais, seja porque os indivíduos eles precisam se relacionar, né? Então, logo que eu fechar aqui, que eu encerrar o encontro de hoje, eu vou compartilhar para vocês o slide, para vocês fazerem a leitura, e lá no final do slide, lá no finalzinho, eu coloquei alguns temas, né, para vocês refletirem sobre eles, e a gente, no próximo encontro, a gente dá sequência a essa abordagem. Bom, meninos, teve esses contratempos aqui, né? Depois eu vou ver o que aconteceu, para que isso não se repita, né, na configuração e tal, né, para que a gente possa sempre estar utilizando esse material. Então, hoje, finalizando aqui, nós fizemos uma apresentação em síntese de 3 teóricos da sociologia, o Karl Marx, o Max Weber e o Emile Durkheim, né? O primeiro, ele fala da questão da luta de classes, né? O que é o Karl Marx. O Emile Durkheim, ele fala da imposição, digamos, eu vou usar esse termo, dos fatos sobre a conduta dos indivíduos, e o Max Weber, ao inverso, diz o seguinte, que toda modificação social se dá pela cooperação dos indivíduos dentro de um coletivo, né? Tanto o Max Weber quanto o Emile Durkheim, eles têm como referência a conservação dos espaços sociais, já o Karl Marx, ele coloca a desconstrução desses espaços sociais. E aí eu falei para vocês sobre a questão da cultura de paz, na verdade eu pontuei, né, a questão da cultura de paz para uma reflexão, né, da necessidade que a gente precisa, nas diversos colegiados onde a gente participe, né, para a gente repensar as nossas atitudes enquanto indivíduos, né, agindo de forma mais harmoniosa. E dentro desse processo a gente vai conseguindo estabelecer uma cultura de paz mais favorável. Então, não é à toa que, de acordo com o nosso Código de Processo Civil, de 2015, veio à tona a questão do sistema multiportas, né? E esse sistema multiportas, já relacionado à questão sociológica com a questão jurídica, significa dizer que a sociedade, ela vive cheia de conflitos, não tem como ser diferente. Mas, desde os conflitos que você tem individualmente, né? Aqueles que são relacionados só com você, né? É algo que só você vai decidir, mas como existem conflitos de ordem coletiva, e muitos desses conflitos, eles repercutem num aspecto jurídico. É o casal que está se separando, é um consumidor que discute com a empresa sobre um vício, um produto que ele comprou, são os contratos que a nossa empresa estabelece com os fornecedores, enfim, né, na família, no trabalho, na sociedade, a gente sempre está vivenciando conflitos. E aí vem o Código de Processo Civil e cria o sistema multiportas. E dentre esses sistemas multiportas, você tem o MESC, que é os meios alternativos de solução de conflitos, a conciliação, a mediação e a arbitragem, né? Então, eram essas minhas palavras para hoje, né? Eu agradeço a vocês, são 18 horas, e aí, da minha parte, né, a gente dá por encerrado o encontro de hoje, lembrando que amanhã, né, a nossa atividade é assíncrona, né? Então, eu vou mandar para vocês outra videoaula, e a gente vai dialogar lá no grupo, tá bom? Peço desculpas a vocês por esses contratempos aqui, né? Mas quem faz uso dessa que no próximo encontro isso não ocorra. E sempre que vocês fazer com uma colega aí, ó, não estava visualizando, tem que falar mesmo, porque eu só vou ter esse feedback se vocês passarem para mim, porque para mim a tela apareceu perfeita, entendeu? Então, por isso que eu preferi tirar e ir dialogando, conversando um pouquinho aqui com vocês. Tá bom, meus amores? Bom, uma boa noite a todos, né? Até nosso próximo encontro. Na outra semana é feriado, né? Na semana que vem?
Isso, Dia 7, É na terça. né? Pronto. Bom feriado, juízo, viu? Se Tchau, cuidem aí. Tchau, tchau. Nada de professora. aglomeração. Pandemia Tchau, não termina professora. ainda, não. Tchau, professora. Elza, Boa noite. a senhora Tchau, falou que vai passar professora. outro vídeo, já tem um vídeo, né, no Classroom. Tem. Já coloquei É? o primeiro. Pronto. Vou colocar o A senhora segundo falou aí que amanhã. vai passar. Ah, mas o segundo já é da videoaula 2. Seria para o dia Isso. 14 de setembro. É. Ah, Mas pronto. amanhã, vou colocar. Tá bom? Beleza, brigadão. Até breve. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, prof. Boa noite. Tchau. Boa noite.